tema de mensagens do mês de janeiro é escolhas. Um tema, de certa forma, difícil para todos nós. Nem sempre é fácil decidirmos, nem sempre é fácil escolhermos. Eu tenho uma situação que sempre me deixa confuso na hora que eu preciso escolher. E eu quero contar para vocês e depois dizer o que um amigo batista me disse. Quando nós estávamos numa sorveteria, tinham inúmeros sabores de sorvete, eu não sabia o que escolher, né? Porque eu gostava de pelo menos 10. Então fiquei ali alguns minutos olhando, pensando qual seria o melhor. E ele, Batista, logo escolheu rapidamente o sorvete dele. Então me olhou e disse: você não sabe escolher porque você é presbiteriano. Porque você tem que lidar com a sua predestinação. Deus é quem te escolhe. Então você ainda não aprendeu a escolher. Alguns assuntos, algumas questões mais sérias que essas são difíceis para nós escolhermos. Por isso, esse tema, escolhas, para o mês de janeiro. Nesse mês que iniciamos o ano de 2014. Sempre é oportuno pensarmos sobre as escolhas na nossa vida. Principalmente num novo ano. Um momento em que nós renovamos os nossos votos, pensamos as prioridades, queremos corrigir onde erramos, queremos ver Deus agindo na nossa vida. Hoje nós meditaremos sobre esse tema que nós lemos no Evangelho de João. E eu quero introduzir essa mensagem citando um autor americano chamado Max Lucado, penso que de conhecimento de muitos, um autor muito traduzido para o português, temos muitos livros dele nas livrarias cristãs. Diz-nos Max Lucado a respeito de 3 perguntas que alguns anos atrás ele ouviu, 3 perguntas de 3 pessoas diferentes, num curto espaço de tempo, de um mês. Disse ele que essas 3 perguntas chacoalharam-lhe o mundo. E ele então compartilha, e eu quero trazer essas 3 perguntas para nós. Nos diz o seguinte: se você fosse um cristão alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, teria se posicionado contra Hitler? Segunda pergunta: se vivesse no sul dos Estados Unidos, durante o conflito pelos direitos civis, você teria se posicionado contra o racismo? E a terceira pergunta: quando seus netos descobrirem que você viveu em um tempo em que 1,75 bilhão de pessoas eram pobres e 1 bilhão passava fome, como irão os seus netos julgar a sua reação? Essas perguntas, segundo este autor, causaram-lhe um grande abalo no seu mundo. A verdade a respeito de tudo isso e a respeito de nós é que temos medo. Tememos o sofrimento, tememos a censura, tememos a violência, tememos a ditadura, tememos a frustração, tememos a incompetência, tememos perder as posses, tememos a traição, tememos a invalidez, tememos a incerteza, tememos o passado, tememos o futuro, tememos a inércia, tememos viver na cidade, tememos viver no campo, tememos declarar a nossa fé, tememos os governantes, tememos os policiais, tememos os bandidos, tememos a pobreza, tememos a fome, tememos a miséria, tememos a morte, tememos a vida. Um outro autor, muito traduzido para o português, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, no livro Confiança e Medo na Cidade, diz que a forte tendência a sentir medo e a obsessão maníaca por segurança fizeram e fazem a mais espetacular das carreiras. Bauman ainda cita um outro autor chamado Robert Castell, que diz: nós, pelo menos nos países que se dizem mais avançados, vivemos em sociedades que, sem dúvida,
estão entre as mais seguras que já existiram. E o polonês Bauman completa a citação dizendo: no entanto, em contraste com essa evidência objetiva, o mimado e paparicado nós sente-se inseguro, ameaçado e amedrontado, mais inclinado ao pânico e mais interessado em qualquer coisa que tenha a ver com tranquilidade e segurança que os integrantes da maior parte das outras sociedades que conhecemos. Quando nós olhamos para a nossa igreja, é muito fácil perceber a capacidade que Deus nos deu. Olhe para você, olhe para o seu currículo, olhe quantas coisas o Senhor te deu. Quando dedicamos tempo a conhecer um ao outro, descobrimos muitos talentos, tantos dons, tantos sonhos belíssimos. Temos homens e mulheres doutos, homens e mulheres empreendedores, homens de influência, mulheres de influência constatada na sociedade. Mesmo assim, temos medo. Temos medo de sermos cristãos, de vivermos a verdade. Não foi sempre assim. Uma igreja tão capacitada como nós temos hoje. Os homens e mulheres que receberam a responsabilidade de edificar a igreja, a primitiva, eram muito aquém do que somos hoje. Homens que sabiam limpar as redes, conhecia talvez do tempo, mas tinha total desconhecimento da cultura grega, da cultura romana, das outras culturas gentílicas que estavam à sua volta. Não sabiam administrar nenhum empreendimento. Mulheres excluídas da sociedade, desonradas, com um passado que lutava contra o seu futuro. Jesus chamou-os para que neles fosse possível ver a luz. Esperança ao desesperançado, verdade ao invés da mentira, amor ao invés do ódio, sorriso ao invés do choro. Jesus os chamou para serem palco do amor, que o amor se expressasse através da vida deles. Por isso, essa mensagem tem um objetivo: convidá-los a superar o medo, assim como aqueles discípulos também foram desafiados a superarem o medo e viverem os propósitos de Deus. Em primeiro lugar, quero trazer esse trecho do Evangelho que diz: era o fim daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, com medo dos judeus. Era o fim daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, com medo dos judeus. O evangelista aqui, ao dizer que era o primeiro dia, e aquele dia, daquele dia, ele estava se referindo ao dia que Jesus ressuscitou. E segundo o evangelista, era o fim daquele dia, ou seja, muitas coisas já haviam acontecido desde que eles souberam, através de algumas pessoas, que Jesus havia ressuscitado. Jesus havia morrido numa cruz. Era o terceiro dia deste acontecimento. Entre os discípulos, alguns haviam visto Jesus e contavam a todos esse feito mais que extraordinário. Não entendiam nada, estavam confusos. Os mesmos motivos que levaram à morte de Jesus podiam levar todos os discípulos à morte também. Por isso eles estavam de portas trancadas. Ao mesmo tempo que buscavam entender todos esses eventos, vinham algumas perguntas aos seus corações. O que teria que fazer? O que significava na prática a ressurreição do Mestre, se de fato isso havia acontecido? Eles precisariam lutar agora, uma vez que Jesus ressuscitou? Será que eles deveriam pegar a espada e promover uma revolução armada? Cada um devia seguir o que sentia no coração? Toda essa situação marcava aquele momento e traria muita incerteza para aqueles corações. A incerteza que tinha diante deles trazia medo, a violência dos soldados gerava medo, a multidão que apoiou a morte de Jesus gerava medo, e além disso, o fato de Jesus não ter usado o seu poder para se livrar da cruz, certamente também traria medo para o coração desses discípulos. Agora, olhando para todos nós, será que em nossos dias aceitamos a tese de que vivemos como que com portas trancadas? Será que nós aceitamos que realmente temos medo?
Quais seriam, então, os medos que temos hoje? Qual o seu medo? Qual o seu medo de ser cristão? Qual o seu medo de seguir a Cristo? Qual o seu medo de se posicionar nos nossos dias? Quero ainda citar o mesmo autor, o Bauman, polonês, que se diz marxista. Porém, ele ainda está vivo, então ele vive no século XXI. E por esse motivo ele diz que não pode, mesmo sendo marxista, não pode ver o mundo mais num conflito de classes entre o burguês e o trabalhador. Segundo este autor, o mundo mudou e mudou muito. E o mundo que nós temos hoje, na verdade, é marcado pelo consumo. Diz ele, hoje a sociedade é organizada através do consumo. Quem pode consumir e quem não pode consumir. A dinâmica gira em torno desses importantes componentes. Os que podem consumir lutam para se manter assim, e os que não podem consumir lutam para conseguir algum tipo de poder aquisitivo. E o que isso tem a ver com os nossos medos? O fato é que, nos nossos dias, o consumo tem um importante papel, e ele é representado pelos seguintes itens. Consumir significa ter inteligência, consumir significa ter conhecimento, oportunidades, crescimento pessoal, bons relacionamentos, acesso à cultura, família saudável, educação de qualidade, saúde e bem-estar, prazeres e entretenimentos, infraestrutura básica, longevidade, influência, entre outras coisas. Consumir para nós é um dos itens mais importantes na nossa sociedade. Todos nós aqui, se perguntados se queria aumentar o poder de consumo, o que diríamos? Sim, eu quero. Aumente um pouquinho a minha renda. Ouvir de um patrão ou saber que a sua empresa deu um pouco mais de lucro ou receber um aumento do salário é sempre bom. Sempre temos algo a adquirir, sempre temos algo a acrescentar na nossa rotina. No mundo marcado pelo consumo, todos nós lutamos para não perder o que conquistamos. O nosso medo resiste exatamente na perda do poder aquisitivo. A nossa luta não é pelo reino de Deus, infelizmente. Lutamos pelo reino dos céus se conseguirmos resolver nossa dificuldade de consumo. Isso não é um julgamento, na verdade é a nossa realidade. Isso não é a busca pelo culpado, é a verdade a respeito de nós. Fiquemos tristes ou não, é assim que temos vivido nos nossos dias. Penso que por essa razão é que nós não estranhamos quando acontecem algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, alguém sem emprego e sem renda procura-nos para conversar. Alguns vão dizer que essas pessoas chamam-se cunhados. Eu discordo porque eu também sou cunhado de alguém, né? Certamente não é por isso. Mas temos medo quando alguém sem nenhum tipo de renda vem nos procurar. Precisamos sair com o nosso carro novo e não temos lugar seguro para estacionar. Será que eu devo ir a essa programação, a esse encontro dos cristãos? Quando em nossa casa recebemos alguém em situação de risco, ex-bandido, ex-presidiário, ex-drogado, um bêbado, temos medo. Ele pode atingir as nossas posses, podemos perder todas as coisas. Temos medo quando temos que tomar decisões contrárias à nossa fonte de renda. Como servir alguém desconhecido e necessitado na hora do nosso trabalho? Quando a igreja traz para a sua rede de convívio moradores de rua, você já pensou se nós fizéssemos um convite a todos os moradores de rua do centro de São Paulo, para que viessem aos nossos cultos? Como você se sentiria? Você abriria um lugar ao seu lado no banco? Temos medo. Ele pode nos roubar, pode nos assaltar, pode me trazer cheiro mau. Algum tempo atrás eu soube da visita de um índio da tribo Suruahá, da região amazônica, que foi fazer uma visita a Brasília acompanhado de um missionário. Esse missionário o levou a conhecer a cidade durante vários dias, em vários horários. E então esse índio, quando estava dentro de uma igreja, olhou para o missionário, olhou para o templo e perguntou a ele: este templo fica fechado todos os dias à noite? Ele
Respondeu assertivamente: sim. Então ele perguntou: então por que vocês não convidam todos esses que estão passando a noite na rua para dormirem aqui dentro? Só dormir. Eles estarão protegidos de todas as incertezas da rua. Esse índio incivilizado tinha a experiência da sua cultura de que ali todas as pessoas precisavam ter abrigo à noite, até mesmo o inimigo. Como responder a essas perguntas? Será que nós estamos dispostos a abrir o templo para que pessoas que não têm onde se abrigar à noite possam dormir aqui? Temos medo. Temos medo. Albert Einstein nos pergunta: como julgar um homem? E ele responde: de acordo com uma única regra, determino o autêntico valor de um homem. Em que grau e com que finalidade o homem se libertou do seu eu? Sabe por que temos medo? Somos cheios de nós mesmos. Não digo só a igreja, todos nós, nossa geração, a igreja dos dias de hoje, temos medo, estamos cheios de nós mesmos. Até onde nós vamos assim? Até quando nós vamos assim? Quais são os caminhos para revertermos isso? O item 2 dessa mensagem, seguindo ainda o texto, nós encontramos o seguinte versículo: lhes mostrou as mãos e os lados. Alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor. Jesus chegou diante deles, estavam a portas trancadas, com muito medo. Jesus se apresentou, mostrou-lhes as mãos, e eu fiquei perguntando: por que ele mostrou os lados? Um comentarista bíblico vai dizer que ele mostrou os lados para que os discípulos não pensassem que seria um fantasma, que ele estava ressuscitado de forma corpórea. Isso alegrou os discípulos. Assim como nós tememos diante do mundo e diante dos desafios que Deus nos confiou, os discípulos também temiam. Foi então que Jesus chegou entre eles e disse-lhes: paz seja convosco. Que alívio! Jesus está vivo, o Mestre chegou. Os discípulos viram naquele momento a esperança de volta. É difícil expressar em palavras o que significa ter paz. Quando Jesus disse: paz seja convosco, o que significava isso para aqueles discípulos que temiam, assim como nós tememos nos dias de hoje? Como sermos cristãos verdadeiros nos dias de hoje? Tememos, não queremos decidir, não queremos abrir nossa casa, não queremos dar os nossos recursos. Nós precisamos ouvir do nosso Senhor: paz seja convosco, apesar de todas essas coisas. Paz seja convosco. Vocês podem perder tudo, mas terão paz. É isso que Jesus estava dizendo ali. Essa foi a atitude dele. E tem um autor inglês chamado Richard Baxter, diz o seguinte a respeito do Evangelho: o Evangelho é a melhor notícia que jamais chegou aos ouvidos do homem. Fato que é atestado para você pelo testemunho dentro de si mesmo. É isso que pode fazer você viver na esperança, na paz e na alegria, e morrer na paz, na esperança e na alegria, enquanto você, crendo, cuida da abençoada imortalidade e considerada ressurreição. Em outras palavras, o que este autor está dizendo é que a paz, a esperança e a justiça e a alegria durante toda a nossa vida é resultado do nosso crer no Evangelho. Se nós não cremos no Evangelho, nós não temos paz, esperança e alegria. Ora, nós sabemos o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E para os discípulos, quem havia morrido? Cristo. Por que eles temiam? Porque não tinham paz? Porque Cristo havia morrido. Não sobrara nada a não ser temer. A nossa crise nos dias de hoje é porque o Evangelho morreu para nós. A nossa crise é porque Jesus Cristo não tem poder. Ele está morto na cruz. A nossa crise está baseada na morte que não conheceu ressurreição. Para os que temem, para os que estão sem esperança, para os que não encontram alegria, Jesus está morto. Jesus não ressuscitou. Jesus se colocou entre os discípulos
e mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes o lado para que eles estivessem com clareza a respeito de que ele não era um fantasma, era um Jesus ressuscitado em corpo. Estava ali entre eles o Mestre, mas ele havia ressuscitado. Isso trouxe alegria. Enquanto o Evangelho, enquanto Cristo estiver morto para nós, nós viveremos com medo. A paz anunciada por Jesus é muito mais do que o desejo em palavra. A paz era o próprio Jesus. Ele, a esperança para os corações, a certeza do que deveria ser feito. Os discípulos passaram da situação de medo para a de alegria. Nesse curto relato, João está dizendo que eles saíram do medo para a alegria. A alegria vem em oposição ao medo. Vivemos alegre quando nós cremos no Evangelho, quando nós temos clareza de que Jesus vive e que Ele vive com poder, Ele vive para mudar a nossa história. Toda vez que nós titubeamos em crer que Jesus está vivo, nós vivemos com medo. Este mesmo autor, Richard Baxter, vai nos dizer, se nós não cremos mais no Evangelho, se nós não cremos que Jesus está vivo e tem poder, o que nos sobra? Qual a esperança desse mundo? Quem é que pode oferecer para nós uma mudança geral entre o choro para a alegria, do medo para a coragem? O que mais nos oferece esse caminho a não ser Jesus? Se nós não cremos que Jesus tem poder, o nosso destino é o medo, para todo sempre. Nesse momento, nós precisamos ter uma conversa muito franca, olhos nos olhos. Temos que perguntar algumas coisas. Temos, na verdade, queridos, sérias dificuldades para crer que Deus é provedor de todas as coisas. Não é verdade? Quando nós ofertamos na casa do Senhor, por mais que nós estamos fazendo isso de coração alegre, muitas vezes nós pensamos, será que eu vou ter amanhã? Será que Deus vai continuar a me sustentar? Outra questão importante que precisa ser francamente dita entre nós. Nós verdadeiramente duvidamos que Ele pode salvar a nossa vida. Muitas vezes acreditamos, sim, o Senhor vai salvar o ser humano, salvará aquele, o outro. Mas às vezes nós duvidamos, será que Ele vai me salvar? Será que eu estou nele? Será que eu sou salvo? Duvidamos. Duvidamos de muitas coisas. Precisamos confessar, nós somos fracos. Essa é a nossa realidade. Eu sou fraco. Eu duvido. É a única forma de me achegar a Deus, sinceramente, reconhecendo que eu tenho medo, que eu tenho dúvida. E sabe o que nós precisamos para combater o medo? Precisamos da ressurreição do Evangelho no nosso coração. O que precisamos é voltar a crer no Evangelho verdadeiro. Precisamos ver as mãos e os lados de Jesus. Precisamos voltar a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos ressuscitar Jesus Cristo no nosso coração. Precisamos viver fervorosamente o Evangelho. Isso falta à nossa geração. E sabe qual é o problema maior? É que nós temos isso já de várias gerações anteriores à nossa. Nós temos herdado um Evangelho frívolo, meia boca. Vivemos na franja, mais ou menos. E nossa geração? Nós tocaremos nisso? Viveremos de forma diferente? Será que nós romperemos com essa trajetória que nos foi confiada? Será que nós vamos oferecer às nossas gerações vindouras, às novas gerações, um Evangelho vivo, autêntico, de coragem? No começo eu não citei perguntas a respeito do Brasil. Usei um americano para fazer algumas perguntas. Nós temos uma história riquíssima. Quantos de nós não vivemos no período da ditadura? Quantos de nós não estamos vivendo num período de corrupção? Num período de abandono dos valores morais? Nós vamos nos posicionar contra todo esse mal, como cristãos? Quero encerrar
essa mensagem, ainda com o texto bíblico, dizendo que assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Soprou-lhes e disse, recebei o Espírito Santo. Superado o medo, com a ressurreição do Evangelho em nosso coração, nós somos enviados. Nós não somos enviados com medo, somos enviados com alegria. Os discípulos se alegraram porque viram quem era Jesus. Foram enviados com alegria e não com medo. Há um autor chamado George MacDonald que diz o seguinte, num título que ele deu, Sermões Não Proferidos: jamais conheceremos aquele repouso nas mãos do Pai, aquele descanso no santo sepulcro que o Senhor concedeu quando a agonia mortal terminou. Nunca conseguiremos descansar no seio do Pai até que a paternidade nos seja plenamente revelada no amor dos irmãos. Aquele que não ama o irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O Senhor nos convida a servi-lo, para que quando nós descansarmos no sepulcro sagrado, possamos deitar no braço do Pai e dizer, Senhor, amei ao meu irmão, amei as pessoas, vivi conforme o padrão do Senhor, quando enviou Jesus Cristo. Nós queremos sim, na nossa sepultura, sermos acolhidos por Deus, com a consciência tranquila e dizendo, Senhor, eu vivi neste modelo. Por isso, vamos pensar rapidamente algumas questões a respeito do modelo em que Jesus nos envia, que é o modelo como o Pai enviou a Ele. Primeiro, este modelo pede que nossa vida seja embasada no amor. Tudo começou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um autor chamado William Lakeland, ele diz o seguinte, o amor é o primeiro entre os que estão na companhia do Senhor dos céus. Ele é o mediador entre Deus e o homem, como é o prefeito entre o rei e o povo. Esse é o amor. O amor é o nosso elo, o amor é que nos liga. Nós precisamos viver e escolher o amor como primeira questão da nossa vida. Tudo o que fizermos precisa ser em amor. Em segundo lugar, com humildade. O nascimento desapegado aos padrões do mundo numa manjedoura. Nós ouvimos tanto no Natal que o modelo de envio de Deus sobre o seu próprio Filho para a terra foi um modelo que começou numa manjedoura, de forma simples, sem os conceitos prévios do mundo daquela época. E então, diante disso, um outro autor chamado Thomas A. Kempis diz o seguinte, coloque-se sempre na posição inferior e você receberá a posição superior, pois a superior não pode existir sem a inferior. Os santos que ocupam os lugares mais altos aos olhos de Deus são os menores aos próprios olhos. Quanto mais gloriosos forem eles, tanto mais humildes hão de ser no seu coração, cheios de verdade e alegria celestial, e não desejosos de vanglória. Terceira questão a respeito do modelo de envio da nossa vida. Precisa ser acompanhado de perto pelo Pai, o Deus Criador, o soberano sobre todas as coisas. E nisso eu quero citar o irmão Lourenço, que diz o seguinte, deveríamos nos fixar num sentido de presença de Deus, conversando continuamente com Ele, que era algo lastimável, abandonar a convivência com Ele para pensar em ninharias e bobagens. Deveríamos alimentar e nutrir nossas almas com altas ideias de Deus, o que nos daria grande alegria em nossa dedicação a Ele. Que deveríamos ativar, isto é, dar vida à nossa fé. Precisamos andar com o nosso Deus, precisamos viver com Ele. Em quarto lugar, item importante nesse modelo de envio, precisamos viver no poder do Espírito Santo. Mais uma vez cito William Lakeland, que diz o seguinte, aconselho aqueles dentre vós que são ricos a ter compaixão pelos pobres. Embora tenhais o poder para levá-los à barra dos tribunais, sede misericordiosos no que fazeis. Isso só é possível no poder do Espírito Santo, na convicção que o Espírito Santo nos traz a respeito de Deus. Só conseguimos ir contra os valores do mundo se nós confiamos no Espírito Santo. E por último, colocaria que, sem que o medo impeça-nos de cumprir a missão, precisamos superar o Getsemane. Jesus superou. E diz-nos esse texto chamado Sermões de Doni,
Todo homem com justiça poderia dizer: eu sou o homem que viu a aflição. Todo homem com justiça poderia dizer: eu sou o homem que viu a aflição. Cristo conheceu suas aflições. As aflições não o cegaram, não o entorpeceram. A aflição não o tornou invisível à aflição alheia. Ele conheceu a aflição e manteve a dignidade da sua posição. Continuou desempenhando o papel do homem. Sobreviveu para glorificar a Deus e ser, para outros, exemplo de paciência sobre a correção divina e de gratidão na divina libertação. Embora com medo, Jesus permaneceu, cumpriu a sua missão. O Getsemane estava ali, se levantou diante de Jesus. Disse ele: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Os céus se calaram. Jesus continuou. Precisamos superar o medo e irmos adiante. Conclusão. Para esse ano de 2014, nosso tema é escolhas. Quero desafiá-los em 4 itens para esse ano. Supere os impulsos mais fortes de consumo. Esse é o pior inimigo dos nossos dias. Segundo lugar, repense o propósito de viver. Devemos viver para o Senhor, não para o consumo. Terceiro, ouse na realização de uma grande obra, que dependa mais de Deus do que de você mesmo. Em quarto, una-se às pessoas da fé, para o seu fortalecimento, engajamento, crescimento espiritual, e porque Deus também nos desafia a viver nossa missão unidos num só corpo. Tenho sonhado com uma igreja que supera a herança que foi deixada pelos antepassados. Às vezes eu sinto que nós, mesmo capacitados com tantos dons e talentos, nos esquecemos de empreender, de pioneirar num mundo que precisa de Deus. Que o Evangelho ressuscite em nosso coração, hoje e até quando nós vivemos. Amém?